Hoje vamos mergulhar numa filosofia de investimento que é, ao mesmo tempo, revolucionária e, acreditem, incrivelmente simples, a John C. Bogle. Vamos lá tentar perceber como é que o bom senso pode ser, se calhar, a ferramenta mais poderosa de todas para construir riqueza. Bem, esta é a pergunta que deixa muita gente de pé atrás. O mundo dos investimentos parece uma coisa super complexa, intimidante e, vamos ser honestos, às vezes até parece injusto. Bogle acreditava que sim, que a maioria das pessoas estava, sem saber, a participar num jogo viciado. Pronto, vamos lá aprofundar isto. Para percebermos a solução que Bogle nos deu, primeiro temos mesmo de entender o problema. O que é que estava errado com o ambiente de investimento tradicional que ele quis e conseguiu desafiar? A premissa central de Bogle é esta. Para a esmagadora maioria das pessoas, tentar escolher as ações certas e bater o mercado é, nas palavras dele, um jogo dos perdedores. A ideia é que a própria estrutura do jogo, com todos os custos que tem lá pelo meio, está montada de tal forma que o investidor comum, no final de contas, acaba por perder para o próprio mercado. E a matemática por trás disto é brutalmente simples. Antes de metermos os custos ao barulho, investir é quase como atirar uma moeda ao ar. Para alguém ganhar mais do que a média, outra pessoa tem de ganhar menos. É um jogo de soma zero. Mas, quando juntamos as taxas de gestão, as comissões, todos esses custos, o bolo total que há para dividir encolhe. E o que é que acontece? O resultado de todos os investidores juntos, por definição, passa a ser inferior ao retorno do mercado. Passa a ser um jogo em que, no agregado, toda a gente perde. E é precisamente aqui que entra em cena John Bogle. Ele não se ficou por apontar o dedo ao problema. Ele foi mais longe e ofereceu uma solução clara, elegante e tão poderosa que mudou o mundo dos investimentos para sempre. E esta é talvez a distinção mais fundamental de todas na filosofia de Bogle. De um lado, temos o que ele chama de verdadeiro investimento, ser dono de negócios, de empresas a longo prazo. Do outro, temos a especulação, andar a apostar em movimentos de preços a curto prazo, um jogo que é quase sempre movido pela emoção do momento. Mudar esta perspectiva é a base de tudo o que se segue. Ok, mas qual é a prova disto tudo? Vamos agora focar-nos naquilo que é provavelmente o maior inimigo da riqueza de um investidor. Um inimigo que muitas vezes passa completamente despercebido. Bogle deu-lhe um nome: a tirania dos custos. E a palavra tirania assenta que nem uma luva. Uma taxa anual de 1% ou 2% pode não parecer grande coisa, pois não? Mas o seu impacto ao longo do tempo é absolutamente devastador. Porque não se está apenas a perder essa pequena percentagem todos os anos. Está-se a perder todo o crescimento futuro que esse dinheiro podia ter gerado. É um ataque direto e constante ao poder mágico dos juros compostos. E reparem bem neste impacto ao longo de 30 anos. Com as taxas baixinhas de um fundo de índice, a perda é mínima, mas com a taxa de um fundo ativo típico, a riqueza que se perde é astronómica. Olhem para estes números, mais de 246 mil reais que simplesmente desaparecem. E o mais incrível é que o dinheiro, o tempo e o mercado são exatamente os mesmos nos dois cenários. A única diferença são os custos. Pois é, se os custos são o grande vilão da história, os juros compostos são o super-herói. É aquele fenómeno fantástico do juro sobre juro, em que os nossos retornos começam, eles próprios, a gerar mais retornos, criando uma bola de neve, um crescimento exponencial. E a estratégia de Bogle foi toda desenhada por uma coisa: minimizar o vilão e dar o máximo de poder a este herói. Mas agora vem a objeção mais comum, não é? Mas os gestores de fundos profissionais, os especialistas, não conseguem vencer o mercado e justificar as suas taxas mais elevadas? É uma boa pergunta. A promessa da gestão ativa é exatamente essa, que os especialistas, com a sua pesquisa e estratégias, conseguem retornos tão bons que compensa pagar mais por eles. Mas, será que os dados confirmam essa promessa? Preparem-se por este número: 92,19%. É impressionante. Segundo dados de um relatório de referência do setor, o SPIVA, 92,19% dos fundos de ações de grande capitalização nos Estados Unidos não conseguiram bater o seu índice de referência num período de 15 anos. Pensem bem nisto. Mais de 9 em cada 10 gestores profissionais falharam. E os dados mostram que isto não é um mero acaso. Mesmo no curto prazo, num ano, a maioria falha. Mas o ponto crucial é este: quanto mais longo for o período de tempo, pior é o desempenho deles. A conclusão é bastante clara: tentar escolher um fundo ativo que vá vencer o mercado de forma consistente a longo prazo é uma aposta com probabilidades muito, muito baixas. Então, se tentar ser mais esperto que o mercado é uma estratégia perdedora, qual é a alternativa?
A resposta de Bogle é, de uma forma quase desarmante, simples e super eficaz. Vamos lá ver como é que se constrói este caminho. E aqui está ela, a famosa carteira de 3 fundos dos Bogleheads. A beleza disto está na simplicidade e na diversificação máxima. Em vez de andar a tentar escolher os cavalos vencedores, a ideia é ser dono de uma pequena fatia de todo o mercado, ações americanas, ações do resto do mundo e obrigações, e fazer isto com os custos mais baixos possíveis. E para que isto não pareça abstrato, aqui fica um exemplo bem concreto usando produtos de investimento de baixo custo que se chamam ETFs. Com apenas 3, é possível construir uma carteira diversificada a nível global. Claro que a alocação, as percentagens, podem ser ajustadas ao perfil de risco de cada pessoa, mas a estrutura base mantém-se. Simples, abrangente e barata. A estratégia é simples, sim, mas a execução exige disciplina. E este é o ponto-chave. O verdadeiro segredo não está em fazer análises complexas ao mercado, está em seguir estas regras simples de forma consistente. É o nosso comportamento, a nossa capacidade de resistir ao pânico e à euforia, não a nossa genialidade, que no fim do dia dita o sucesso. Claro que, para uma análise equilibrada, é importante dizer que a filosofia do investimento passivo não está isenta de críticas e algumas bem sofisticadas. Vamos então explorar os principais argumentos contra esta ideia. Basicamente, há duas grandes críticas. A primeira é o chamado problema do free rider, ou a boleia. A ideia é que os investidores passivos beneficiam da pesquisa que os investidores ativos fazem para definir os preços das ações, mas não pagam por essa pesquisa. A segunda é uma preocupação com a concentração de poder. Um punhado de empresas gigantes de fundos de índice acaba por ter demasiado poder de voto nas maiores empresas do mundo. E o que é fascinante nisto tudo é que o próprio Bogle estava perfeitamente ciente destes limites teóricos. Ele reconheceu que se, hipoteticamente, toda a gente se tornasse investidora passiva, o mercado deixaria de funcionar de forma eficiente. No entanto, ele defendia que para o investidor individual, enquanto houver gestores ativos a tentar bater o mercado, a estratégia passiva continua a ser, de longe, a mais racional. E isto leva-nos à grande conclusão. O verdadeiro legado de Bogle não foi só a invenção do fundo de índice. Foi uma mudança completa de paradigma. Ele deu poder a milhões de pessoas ao desviar o foco de tentar prever o imprevisível para controlar o que está ao nosso alcance. E o que é que está ao nosso alcance? Os custos, a diversificação e, o mais importante de tudo, o nosso próprio comportamento. E assim, fica a questão no ar. Será que no mundo aparentemente caótico e complexo do investimento, o caminho mais simples é, na verdade, o mais poderoso? A filosofia de John Bogle desafia-nos a acreditar que sim, que a simplicidade, a disciplina e o bom senso são, no final de contas, o caminho mais seguro para o sucesso financeiro.